Ora, então estou de volta e bom dia a todos, boa noite ou boa tarde, estejam onde estiverem. Vamos nesta aula começar com um capítulo bastante importante nesta disciplina. Vamos introduzir então o conceito de limite de uma função real de várias variáveis. Quando digo várias, eu, na verdade, considerarei sempre duas variáveis, está bem? É o suficiente para entendermos isto. Mas vamos primeiro falar de situações em que temos só uma variável, está bem? Eu considero sempre primeiro o caso real. Imaginem a função f de x dada por seno de x sobre x. Esta função está definida em todos os pontos excepto no zero. No entanto, é precisamente no ponto zero que o limite tem mais destaque. Está bem? Portanto, o limite de seno de x sobre x, quando x tende para zero, todos devem saber que é igual a 1. Está bem? Trata-se de um limite notável. Apesar de seno de 0 sobre 0 não ter significado. Há várias formas de provar isto, mas eu agora não é coisa que eu não faço, mas se quiserem acreditar, basta substituírem o x por um número muito pequenino, por exemplo, uma milésima, e se fizerem na vossa calculadora seno de 0.001 e dividirem por 0.001, verão que aquilo dá qualquer coisa como 0. E depois uma série de noves. Portanto, o limite, quando o x tende para 0, supostamente só poderá ser igual a 1. Depois temos a seguir uma nova função de uma só variável, definida por f de x igual a 1 sobre 1 mais e elevado a 1 sobre x. Novamente, o x também não pode ser 0 porque está em denominador, mas vamos averiguar qual o limite quando o x tende para 0. Aqui vou distinguir o x a tender para 0 por valores superiores e depois o x a tender para 0 por valores inferiores. Então, o limite de f de x quando o x tende para 0 mais é o limite de 1 sobre 1 mais g elevado a 1 sobre x, mas substituindo o x na expressão diretamente por 0 mais, como 1 sobre 0 mais é mais infinito, e e elevado a mais infinito é mais infinito, se somar 1 continuamos com mais infinito, portanto 1 sobre mais infinito é igual a 0. Portanto significa que o limite à direita da função f é igual a 0. O limite da função f no ponto 0 à esquerda pego na mesma expressão, mas vou substituir o x por 0 menos. Portanto, agora fico com 1 sobre 1 mais e elevado a 1 sobre 0 menos. 1 sobre 0 menos é igual a menos infinito. E e elevado a menos infinito, bom, basta pensar no gráfico da função exponencial, e elevado a menos infinito, dizemos que é 0. Então ficamos com 1 sobre 1 mais 0, ou seja, 1 sobre 1, que é igual a 1. Portanto, o limite da função no ponto 0, quando x tende para 0 menos, é igual a 1. Portanto, esta função f tem os dois limites laterais no ponto 0, mas são diferentes. Portanto, é uma função que não tem limite. Vejamos ainda um terceiro exemplo de uma função de uma só variável, f de x, e definida por 2x² menos 2 sobre x menos 1. E agora aqui fazemos o x a tender para 1. Novamente, o único ponto onde a função não está definida. Porquê? Porque se substituirmos o x por 1, obtemos 0 no denominador, mas também 0 no numerador. Primeira resolução, o que é que eu faço? Eu coloco 2 em evidência no numerador e fico com x² menos 1. Isso é uma diferença de quadrados, que é então 2 vezes x menos 1 vezes x mais 1. O x menos 1
cancela com o x menos 1 do denominador e ficamos com 2 vezes o limite quando o x tende para 1 de x mais 1, ou seja, 2 vezes 2 que é 4. Agora vejamos uma segunda forma de resolver este limite, ou seja, de mostrar que este limite é igual a 4, de uma forma que vocês não estão habituados, mas é precisamente esta forma que eu vou considerar depois nas funções de duas variáveis. Portanto, reparem o seguinte, dada uma função f em geral, não precisa ser esta, provar que o limite de f de x quando o x tende para a é igual a b, equivale a mostrar que a diferença entre f de x e b tende para 0 quando o x tende para a. Então, vou repetir. O limite de f de x quando o x tende para a é igual a b é o mesmo que dizer que a diferença entre f de x e b tende para 0 quando o x tende para a. Está bem? Por conveniência, eu costumo considerar o módulo de f de x menos b e não apenas f de x menos b. Bem, então para mostrar que o limite de 2x² menos 2 sobre x menos 1 é igual a 4, o que é que eu faço? Considero o módulo de 2x² menos 2 sobre x menos 1 menos 4. Depois encontro o mesmo denominador e ficamos com o módulo de 2x² menos 2 menos 4, abrir parênteses, x menos 1, sobre x menos 1. Simplifico a expressão e ficamos com o módulo de 2x² menos 4x mais 2 sobre x menos 1, mas isto é precisamente o dobro de x menos 1 ao quadrado. Tá bom? Simplificando o 1 quadrado com o módulo de x menos 1 que temos no denominador, ficamos com 2 vezes x menos 1. Atenção, x menos 1 dentro de módulos, está bem? Portanto, tudo isto é positivo, portanto temos que pôr sempre o módulo. E evidentemente que 2 vezes módulo de x menos 1, quando o x tende para 1, tende para 0. Está bem? E portanto, isto prova que o limite quando o x tende para 1 de 2x² menos 2 sobre x menos 1 é igual a 4. Portanto, é uma segunda forma de provar que o limite é igual a 4. Portanto, e como disse, é desta forma que nós vamos provar que certos limites são iguais a b para funções de duas variáveis. Bom, então vamos partir para as funções de duas variáveis. Isto é, vamos considerar situações deste tipo. Limite de f de xy quando xy tende para x0, y0. Bom, a primeira questão que se coloca é qual é o significado de xy tender para x0, y0? Não se esqueçam que aqui estamos no plano. Portanto, se estivéssemos na reta, quando dizemos que o x tende para x0, bom, em geral pensamos nos limites laterais, está bem? X tende para x0 por valores superiores ou x tende para x0 por valores inferiores. Mas em R2, no plano, xy tender para x0, y0 é algo mais abrangente, está bem? Uma vez que no plano temos muitas direções. Por exemplo, na nossa figura, naquela figura, o ponto x0, y0 eu coloquei-o no primeiro quadrante. E, portanto, temos ali várias curvas, várias retas e uma parábola. No fundo, são trajetórias que passam todas elas no ponto x0, y0. E, portanto, xy tende para x0, y0, mas pode tender segundo qualquer uma daquelas trajetórias, ou seja, ao longo de qualquer uma daquelas linhas. Portanto, em R2 existem muitas direções e quando falam em direções não são só retas, está bem? Podemos ter uma parábola, como vocês veem ali, portanto é parábola no fundo y igual a x ao quadrado, mas transladada para o ponto x0, y0. No fundo estou a falar então de limites restritos, portanto,
limites restritos da função f no ponto x0, y0 é o limite restrito a uma curva que passa pelo ponto x0, y0, ou o limite restrito a uma trajetória. Está bem? O primeiro exemplo dos limites restritos são os limites direcionais de f no ponto x0, y0, segundo um vetor não nulo u igual a AB. Está bem? Portanto, limite direcional de f no ponto x0, y0, segundo o vetor AB. Este limite tem sempre esta forma. É o limite quando t tende para 0 de x0 de f de x0, y0 mais t vezes AB. Portanto, estamos-nos a restringir à reta que passa pelo ponto x0, y0 e tem a direção do vetor AB. Tá? Repito, limite direcional de f no ponto x0, y0, segundo o vetor não nulo u igual a b, é o limite quando t tende para 0 de f de x0, y0 mais t vezes AB, ou seja, é o limite quando t tende para 0 de x0 mais ta e y0 mais tb. O caso geral de limites restritos tem sempre aquela forma que nós vemos aqui no canto superior do quadro, mas agora do lado direito. É sempre um limite da forma. Portanto, limite quando t tende para 0 de f de x0, y0 mais uma trajetória dada por x de t, y de t. Está bem? Onde x de t e y de t são expressões ou são funções contínuas na variável t, mas que valem 0 para t igual a 0. Tá? Porque nós queremos que para t igual a 0, nós queremos estar no ponto x0, y0. Ou seja, este limite é igual ao limite quando t tende para 0 de f de x0 mais x de t e y0 mais y de t. No caso dos limites direcionais, o x de t é ta e o y de t é tb, onde o a e o b são duas constantes. Exemplos de limites restritos. Temos outros limites restritos, como por exemplo, limite quando t tende para 0 de f de x0 mais t, y0 mais t quadrado. Portanto, aqui no fundo temos uma parábola que passa no ponto x0, y0. Tá bom? Portanto, depois temos outro exemplo de limite restrito. É o limite quando t tende para 0 de x0 mais t quadrado, y0 mais t. Portanto, aqui estou a fazer o x de t igual a t quadrado e o y de t igual a t. Poderemos considerar muitas mais trajetórias. Por exemplo, o limite quando t tende para 0 de f de x0 mais t quadrado, y0 mais t ao cubo, etc. Tá bem? O importante é que aquele x de t e o y de t valham 0 para t igual a 0. Bom, e então, de acordo com aquilo que eu disse anteriormente, dizemos que o limite de f de xy, quando xy tende para x0, y0 é igual a b, se a diferença entre f de xy e b tender para 0 quando xy tende para x0, y0. Está bem? E, tal como anteriormente referi, eu considero sempre o módulo da diferença. Dá mais jeito. E isto ainda é equivalente a dizer que todos os limites restritos de f em x0 e y0, segundo qualquer trajetória, existem e são iguais a b. Portanto, volto a repetir. Limite f de xy, quando xy tende para x0 e y0 igual a b, é o mesmo que dizer que a diferença entre f de xy e b
tende para 0 quando xy tende para x0, y0, e também é o mesmo que dizer que todos os limites restritos de f em x0, y0, segundo qualquer trajetória, existem e são todos iguais a b. Depois há uma definição segundo Cauchy, com épsilons e deltas, mas que em princípio não vou usar muito nas aulas que se seguem. Mas é frequente verem essa definição em alguns livros. Mas que é equivalente àquilo que eu tenho aqui, tá bom? Portanto, essa definição afirma que o limite f de xy, quando xy tende para x0, y0 igual a b, se, dado qualquer epsilon maior do que 0, existir ou conseguirmos encontrar um delta positivo também, de tal modo que, se a distância de xy a x0, y0 for menor do que delta, então a distância, ou neste caso o módulo de f de xy menos b, for menor do que epsilon. Bom, mas em geral não vou resolver os exercícios usando os tais épsilons e deltas. Está bem? Portanto, vamos agora aqui notar estas duas considerações que são consequência da definição que eu aqui apresento do lado esquerdo de limite de uma função de duas variáveis. Primeira observação diz o seguinte: se nos pedirem para provar que o limite de f de xy, quando xy tende para x0, y0 igual a b, então temos precisamente que mostrar que a diferença entre f de xy e b em módulo tende para 0 quando xy tende para x0, y0. Observação 2 diz precisamente o seguinte: se nos pedirem para provar que o limite de f de xy quando xy tende para x0, y0 não existe, tá bem? Se o exercício for para provar que o limite não existe, então devemos encontrar dois limites restritos, mas com valores diferentes. Tá? Porquê? Porque se o limite existisse, segundo o que está em cima, todos os limites restritos seriam iguais e iguais a b. Portanto, seriam todos iguais. Se nós conseguirmos encontrar que existem dois limites, se conseguirmos encontrar dois limites restritos com valores diferentes, então o limite geral, o limite da função, não existe. Está ali um exemplo 1. Bom, aquele exemplo será o único que eu faço, daquele tipo. Limite quando xy tende para 0,1 da seguinte função: f de xy igual a e elevado a x vezes arco tangente de y. Reparem que a função está definida no ponto 0,1. Este limite poderia ser feito realmente pela definição, mas normalmente não é necessário. Portanto, aqui basta substituir o x por 0 e o y por 1 e ficamos com e elevado a 0 vezes arco tangente de 1, ou seja, 1 vezes π sobre 4, que é π sobre 4. Mas situações destas não vão acontecer. Portanto, nós estamos interessados em limites de funções num ponto, mas ponto S, que é onde a função não está definida. Tá bem? Esses são os limites mais interessantes. Limite de uma função num ponto onde a função não está definida. Tá? São assim os limites notáveis que nós conhecemos do 12º ano. Então aqui este segundo exercício diz o seguinte, ou este segundo exemplo: prove que limite quando xy tende para 0,1 da seguinte expressão: x² vezes y sobre x² mais y² menos 2y mais 1 é igual a 0. Portanto, temos que mostrar que este limite é igual a 0. Reparem que a substituição direta de x por 0 e y por 1 leva-nos a uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Lá está.
Estou a pedir o limite de uma função que não está definida no ponto onde estamos a calcular o limite. Bom, então seguindo o que está do lado esquerdo do ecrã, temos que mostrar que a diferença entre f de x, y e 0, neste caso o b é 0, tende para 0 quando o x, y tende para 1, 0. Para 0, 1, melhor dizendo. Então, f de x, y menos b em módulo é a mesma coisa que ter x à quarta vezes y dividido por x quadrado mais y ao quadrado menos 2y mais 1 menos 0. Obviamente que o 0 não está ali a fazer nada. Isso agora, tendo em conta que o módulo do quociente é o quociente dos módulos, ficamos com o módulo de x à quarta vezes y sobre o módulo de x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Reparem que y menos 1 ao quadrado é y ao quadrado menos 2y mais 1. Agora, tendo em conta também que o módulo do produto é o produto dos módulos, o numerador vai ser o módulo de x à quarta vezes o módulo de y, mas x à quarta é maior ou igual do que 0, portanto ficamos com x à quarta vezes módulo de y. O denominador é maior ou igual do que 0, por ser uma soma de 2 quadrados, portanto retiramos simplesmente aqueles módulos. Bom, mas nós queremos mostrar que esta expressão tende para 0 quando o x, y tende para 0, 1. Contudo, a substituição leva-nos a 0 sobre 0. Portanto, então o que é que nós devemos fazer? Nós devemos encontrar uma expressão maior do que esta, mas que tenda para 0. E, portanto, por comparação, aqui é mais pequena, mais para 0 tende. Está bem? E qual será a expressão maior do que esta que me dá jeito de considerar? Aqui eu vou ignorar, portanto, eu vou manter o numerador igual, ou seja, o numerador fica x à quarta vezes módulo de y, e o denominador, no denominador apago simplesmente o y menos 1 ao quadrado, que é maior ou igual do que 0, não é? Então, fico com x à quarta vezes y, x à quarta vezes módulo de y, sobre x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, é menor ou igual que x à quarta vezes módulo de y sobre x ao quadrado. Está bem? Portanto, esta majoração está bem feita. Porquê? Porque os numeradores são iguais e o denominador da primeira expressão é maior ou igual do que o denominador da segunda. Só que esta expressão agora tem a vantagem de se simplificar e ficar apenas x ao quadrado vezes módulo de y. Já não temos aqui nenhum quociente, temos uma expressão muito simpática e não há dúvidas que x ao quadrado vezes módulo de y agora tende para 0 vezes 1, ou seja, tende para 0, quando o x, y tende para 0, 1. Está bem? Então, assim fica provado que o limite quando o x, y tende para 0, 1 de x à quarta vezes y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2y mais 1 é igual a 0. Está bem? Portanto, isto é muito importante. Bom, mais um exemplo. Vamos agora mostrar que o limite quando x, y tende para 0, 0 de f de x, y é igual a 1. Sendo f de x, y a função de duas variáveis, dada por esta expressão x ao quadrado que multiplica por y mais 1, mais y ao quadrado, tudo dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Portanto, mais uma vez, estamos perante o limite de uma função que não está definida no ponto em causa. Portanto, aquela função não está definida no ponto 0, 0. Está bem? Mas não faz mal. O limite faz sentido mesmo nos pontos onde a função não está definida. Como já disse anteriormente.
Bem, então para mostrarmos que o limite é igual a 1, pegamos no módulo da diferença de f de xy e 1, ou seja, módulo de f de xy menos 1, e eu vou encontrar o mesmo denominador, está bem? Como podem observar, e fico com a seguinte expressão. No numerador fico com x ao quadrado vezes y mais x ao quadrado, portanto tirei ali aqueles parênteses, multipliquei, não é? Mais y ao quadrado, e agora menos x quadrado, menos y ao quadrado, tudo dividido por o módulo de x ao quadrado mais y ao quadrado. Portanto, há ali fatores que cancelam. Ficamos apenas no numerador com o módulo de x ao quadrado vezes y e em baixo com x quadrado mais y ao quadrado. Atenção que o denominador é maior ou igual do que zero, portanto o módulo de x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Quanto ao numerador, temos o módulo de x ao quadrado vezes y, mas isso é igual ao módulo de x ao quadrado vezes o módulo de y, só que x ao quadrado é maior ou igual do que zero, portanto ficamos com módulo de x ao quadrado vezes y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Bem, e aqui temos que fazer uma nova majoração. Ou seja, tenho que encontrar uma expressão mais simpática do que esta, mas maior, mas que ainda assim tenda para zero. Quando xy, neste caso, tende para zero. Bem, aqui eu deixo na mesma ficar o numerador intacto, ou seja, x ao quadrado vezes módulo de y, e simplesmente apago aquele y ao quadrado. Está bem? Novamente, o denominador diminuiu, significa que a expressão aumentou. Mas isto calha-nos bem, porquê? Porque aquele x quadrado do numerador cancela com o x quadrado que temos em baixo, e isto fica apenas módulo de y, e módulo de y não há dúvidas que tende para zero quando xy tende para 0. Aquele asterisco agora, aqui na segunda metade do quadro, é uma resolução alternativa, ou seja, vou fazer uma majoração que também funciona, resolve o exercício da mesma maneira, mas é uma majoração diferente. Portanto, eu tinha, antes do asterisco, do lado esquerdo, tinha a expressão x ao quadrado vezes módulo de y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, então eu digo que isto é menor ou igual do que x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo a multiplicar por módulo de y, e tudo dividido agora por x ao quadrado mais y ao quadrado. Portanto, aqui o que é que eu fiz? Deixei ficar o mesmo denominador, mas aumentei o numerador. Consequentemente, a fração também aumentou. Bem, e aqui, novamente, consigo cancelar o x quadrado mais y ao quadrado que tenho em cima com o x quadrado mais y ao quadrado que está no denominador e volto a dar módulo de y, e agora já não tenho indeterminação nenhuma, módulo de y tende para zero quando xy tende para 0. Quer de uma forma, quer da outra, mostrei que o limite de f de xy, quando xy tende para 0, é igual a 1. Temos ali um quarto exemplo, portanto, já são vários exemplos. Pretendemos agora mostrar que não existe, portanto, a pergunta é, mostre que não existe limite de x vezes y menos 2, tudo dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y mais 4, quando xy tende para 0,2. Está bem? Temos que mostrar que não existe o limite desta função. Bem, de acordo com aquilo que eu disse anteriormente, devemos encontrar dois limites restritos, está bem? Devemos exibir dois limites segundo duas determinadas trajetórias, mas com valores diferentes. Se conseguirmos isso, acabamos de provar que o limite não existe. Está bem? Ok.
Bem, a primeira coisa que devemos observar é que f de xy é igual a x vezes y menos 2 sobre x ao quadrado mais o quadrado de y menos 2. Bom, nós então queremos encontrar dois limites restritos com valores diferentes. O primeiro limite restrito que eu vou considerar é talvez o limite mais trivial ou mais simples que se pode considerar. É um limite no ponto 0,2 segundo o vetor 1, 0. Ou seja, o limite quando t tende para 0 de f de 0,2 mais t vezes 1, 0. Portanto, no fundo, estamos-nos a restringir à reta y igual a 2. Está bem? E o x, que é igual ao t, a tender para 0. Ou seja, o limite quando t tende para 0 de f de t2. Isto é o limite quando t tende para 0 de t vezes 0 sobre t quadrado mais 0 ao quadrado. Ou seja, o limite quando t tende para 0 de 0 sobre t quadrado, que é 0. Vamos tentar um segundo limite restrito, mas agora segundo uma reta vertical, que passa no ponto 0,2. Isto é, o limite quando t tende para 0 de f de 0,2 mais t vezes 0,1. Ou seja, o limite quando t tende para 0 de 0 e na segunda componente 2 mais t. Portanto, aqui o x é 0 e o y é 2 mais t. Tendo em conta a nossa função, a expressão da nossa função, isto vai ser o limite quando t tende para 0 de 0 vezes t sobre 0 ao quadrado mais t quadrado, ou seja, o limite quando t tende para 0 de 0 sobre t quadrado, que é 0. Pronto. Então o que é que nós temos neste momento? Temos dois limites restritos, segundo direções diferentes, mas os dois limites deram a mesma coisa. Atenção que o que é que podemos concluir com isto? Não podemos concluir nada. Está bem? O limite, para provarmos que o limite não existe, devemos encontrar dois limites restritos com valores diferentes. Nós encontramos dois limites restritos com o mesmo valor. Mas há muitos mais limites restritos. Portanto, eu tenho que encontrar dois com valores diferentes. Não significa que, por estes dois serem iguais, que já vai existir um limite. Tá bem? Portanto, eu vou tentar um terceiro limite. E, eventualmente, um quarto, se for preciso. A partir do momento em que eu encontro dois limites restritos com valores diferentes, concluo que o limite não existe. Então vou tentar um terceiro limite. Pronto, e agora vou tentar o limite da função f no ponto 0,2, mas restrito à reta, no fundo, à reta paralela à reta y igual a x. Ou seja, a reta y igual a x é definida pelo vetor 1, 1. Portanto, no fundo, eu vou fazer então um limite quando t tende para 0 de x0 mais t vezes u. O x0 é o nosso 0,2 e o u vou escolher o ponto 1, 1. Está bem? Portanto, na figura anterior, portanto, no quadro anterior, está assinalado esta reta. Portanto, a reta que passa no ponto 0,2 e tem a direção do vetor 1, 1. Portanto, então aqui ficamos com o limite quando t tende para 0 de t, vírgula, na segunda componente, 2 mais t. Isto é o limite quando t tende para 0 de t vezes 2 mais t menos 2, porque o y é 2 mais t, portanto, t vezes t, e em baixo ficamos com t quadrado mais t quadrado. Isto é o limite de t quadrado sobre 2t quadrado. Os t quadrados vão embora e ficamos com 1 meio. E agora sim, o meio é diferente dos limites anteriores. Portanto, neste momento já temos dois limites restritos com valores diferentes. O primeiro e o terceiro, ou se quiserem, o segundo e o terceiro. Portanto, são o primeiro e o terceiro, por exemplo, são dois limites com valores limites restritos, segundo dois vetores diferentes. Mas no primeiro caso deu 0, no segundo caso deu 1 meio. Então, como existem estes dois limites com valores diferentes, podemos concluir que não existe o limite geral, não é? O limite f de xy quando o xy tende para 0,2, não é? Uma vez que se o limite existisse, o limite era independente da trajetória. Foi isso que eu disse atrás.
Aqui só uma versão abreviada, ou seja, uma forma alternativa de colocar este terceiro limite direcional. No fundo, seria chamar... Portanto, a nossa função é x vezes y menos 2 sobre x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Portanto, no fundo, seria chamar x igual ao y menos 2 e observar que se o x tende para 0, então o y tende para 2, porque o nosso xy tende para 0, 2. E agora, temos então que o y é x mais 2, e agora faço então o limite, quando o x tende para 0, de f de x, x mais 2. Está bem? É a mesma coisa, portanto, porque quando o x tende para 0, o x, x mais 2, tende para 0, 2. Pronto, e assim também funciona. Portanto, isto é o limite quando o x tende para 0, de x vezes x sobre x quadrado mais x quadrado, que é o limite, que é 1 meio. Está bem? Ou então, ainda uma terceira alternativa, que é deixar a variável y e onde está x colocamos y menos 2. Só que agora o y tende para 2. Está bem? Consequentemente, o y menos 2, que é o x, tende para 0. Então aqui ficamos com o limite, quando o y tende para 2, de f de y menos 2 na segunda componente y. Portanto, aqui o x é y menos 2. Ficamos então com o limite de y menos 2 vezes y menos 2 sobre y menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Atenção, está bem? Tudo isto é o limite quando y tende para 2 de y menos 2 ao quadrado sobre 2 vezes y menos 2 ao quadrado também é igual ao meio. Portanto, todas estas resoluções são, no fundo, iguais, está bem? Podem seguir qualquer uma delas, que todas são válidas. Está bom? Portanto, ficamos por aqui nesta aula. Portanto, esta matéria é importante e devem analisar estes exemplos com muito cuidado. Tá bom? Portanto, adeus, até a próxima aula. Tchau, fiquem bem.